respeito muito. Por isso que eu respeito muito jogadores como o PH, que são limitados, mas o maluco dá o gás até o último minuto, meu irmão. Ali ele vai até o fim. O Gabriel Peck, tu falou, pô, demorou 5 anos, mas ele sempre deu a vida. Nunca foi vagabundo. Não, nunca foi vagabundo. A dele é do lateral, pô. Isso eu concordo com você 100%. Meu problema é que ele era técnico. Vagabundo ele nunca foi. Então, corria pra caramba, sempre correu. Aí respeita o momento de transição do maluco. Sim, claro. Tanto que ele teve respeito nos 5 anos que ele esteve no Vasco. Sim, sim. Total. Você considerava ele mesmo quando ele tinha atuações péssimas. Tem até aquele lance contra o Atlético Mineiro na chuva, que ele pega a bola, sai dando tapa e vai embora. Igual um maluco. Tanto que, por exemplo, a gente tá citando aqui, por exemplo, o Orelhano fez uma boa campanha depois do Vasco, mas não é respeitado pela torcida, ponto. O Gabriel Peck, isso aí, entendeu? O Gabriel Peck tá fazendo uma excelente campanha nos Estados Unidos, independente da liga que é, e é muito respeitado pela torcida, tá ligado? Vai ser tratado como um cria pra sempre. Perfeito. Falando sobre pulmão, né, sobre jogadores jovens, né, falta muito isso no Vasco, né, ou faltou durante boa parte da temporada passada, por quê? A gente tem sempre jogadores com a faixa etária muito acima, né? É de 36 acima. E você vê que no decorrer da temporada falta gás pro time. Às vezes o cara até consegue te entregar tecnicamente. Mas o futebol de hoje é tão físico que o Vasco cai de rendimento automaticamente. A gente zoava o Fluminense com isso, né? Tá passando a mesma coisa. Exatamente. Não, a questão não é nem... Acho que não é nem durante a temporada, é durante os jogos. A gente vê, pelo menos essa sequência de 3 vitórias que a gente teve, eram sempre 20, 25 minutos ali bons. Depois era ladeira abaixo no sentido físico da parada. Deixa eu falar um jogo pra você lembrar. Vasco e Bahia no passado. Primeiro tempo, né? Era um time que parecia o Real Madrid, o Vasco. Loucura. Aí segundo tempo, meu irmão, caraca, o time morreu, meu irmão. Morreu. Foi 3-2. Né? Não, a gente só não tomou um empate porque o cara do Bahia perdeu aquele gol inacreditável, pô. Debaixo da trave, pô. Tava lá. Está pra fora. Eu falei, ó, foi gol. Se botar no replay. Foi gol. Quando eu vi o rebote, eu quase chorei, mano. Ele não vai perder esse. Aí o Leonel falou aqui, cara, o que me deixa animado é que as contratações são de faixa etária boa. 22 anos de Palácio, Garré 24 e o Nuno... Sim, nesse sentido, sim, isso é correto. Sim. Pelo menos, fisicamente, o cara tem que te entregar alguma coisa. Mas o problema, volta o problema do que eu falei. Da lesão. Um da lesão e o resto dos jogadores nunca jogaram uma temporada como é a do Brasil. Entendeu? Assim, cara, beleza que lugar nenhum ele vai jogar a quantidade de jogos que joga aqui. Mas esse ano do Vasco, a gente joga... Já tem 6 jogos a mais por causa da Copa Sul-Americana. E se passar, são mais 2 jogos, mais 2 jogos, mais 2 jogos. Falando em quantidade de jogadores, vocês acham que é coerente a gente todo ano ter que jogar campeonato estadual e ter que ficar brigando por isso? Eu acho que passa muito pelo que o Galo falou, né? Tipo, a gente também querer cobrar que o time já esteja pronto no início do ano e o início do ano estadual. Atrapalha. Entendeu? Estadual, aí a gente tem a questão dos campos ruins, né? Deslocamentos ruins, ônibus ruins, né? Às vezes o cara não tá no melhor ônibus porque deu algum problema, não sei o quê. Aí vai pra um campo meia boca. E venda de... eu acho que tem que continuar. Eu acho que tem que continuar do jeito que tá. O meu grande questionamento é que se você olha pros adversários do campeonato estadual, os times que estão entrando em campo têm obrigação de ganhar. Isso é. Mesmo os times B e C do Vasco. E aí os times que vêm sem essa pressão pra ganhar, eles acabam jogando de forma muito mais leve, cara. E aí, tipo assim, sim, tem isso também. Às vezes o processo do time pequeno. E eu não tô falando isso pra que não tenha que facilitar, não, porque eu tenho muitos amigos de time de menor expressão. E também já joguei em time de menor expressão. E, cara, só que antes você tinha uma pressão maior. Hoje parece que a pressão tá muito lá embaixo. Então você joga muito mais leve. Mas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, é meio estruxo, mas eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, nesse time alternativo, um jogador que jogou e era reserva foi o Serginho. O cara ganhava 500 mil e apresentava futebol pior do que os times que ele tava inacreditável, entendeu? É nisso que eu tô falando, tipo assim, eu concordo com o que você tá falando e eu acho que tem que manter isso aí. Só que quem tava entrando, meu irmão, tem que obrigação. Sim, por exemplo, o Bangu. Cara, o Bangu perdeu pra todo mundo. O Vasco não conseguiu ganhar do Bangu em São Januário, cara. Não, podia ser o time Z, tinha que ganhar mesmo. Os times que estão evoluindo, eles estão usando cada vez mais o sub-20. Às vezes até o sub-17 pra jogar o campeonato estadual, tá ligado? Tipo assim, pra dar experiência pro moleque, enquanto os outros times que não estão se organizando tanto, que é o caso do Vasco, vai ficar, tipo, usando os jogadores do profissional ainda se queimando os jogadores mesmo. Sim. Por exemplo, a falta até de organização nesse sentido, não tô falando que foi por isso não, mas vou dar um exemplo. A gente jogou uma copinha desconfigurado, e eu não sou fã da base, aqui todo mundo sabe, mas eu vou ter que defender. A gente jogou uma copinha desconfigurada e foi longe, entendeu? E por quê? Porque alguns jogadores tiveram que jogar as pressas aqui, porque eu não tinha elenco suficiente no time alternativo pra jogar os jogos aqui. Então virou uma bagunça completa. Ia lá, São Paulo jogava, voltava aqui. Na zona, meu irmão. E os caras, e tipo assim, eu reclamo da base pra caramba, mas esse ano os caras foram longe até demais pelo que ele tinha de estrutura, cara. Totalmente desfigurado. Entendeu? Ih, já era. Aí, mas eu sou sincero, os caras passaram perrengue esse ano.